Então, hoje eu vou ensinar como criar um projeto e criar um banco de dados e conectar com ele. Então, vamos lá, eu vou criar um novo projeto aqui, Create New Project, com o meu Visual Studio aberto. Vou digitar aqui API e vou selecionar esse cara aqui, ó, ASP.NET Core Web API. Eu seleciono ele e clico em Next. E aqui eu vou colocar o nome que vai ser o meu projeto, vou chamar, sei lá, My API. Então, next. Ele vai carregar, eu vou marcar essa opção aqui para ele separar em duas classes, Program e Main, o início e a execução do nosso programa. Vou selecionar aqui a versão do .NET que eu tenho instalado, é a 8.0 mesmo. Authentication Type eu vou deixar 100 aqui. Vou deixar marcado, vou desabilitar o Docker. Vou deixar Enable OpenAI Support para ele aparecer a documentação do Swagger. E para usar controles, essa opção aqui deixa desativada. E aí ele criou esse projetinho para mim aqui. Então eu tenho o program aqui. É, e eu tenho um exemplo dele aqui. Então eu vou só rodar aqui para mostrar. Como eu só criei ele, ele já vai funcionar dessa forma. Então ele buildou ele, rodou ele e ele vai abrir no navegador. Aqui, ó. Eu consigo clicar aqui em Tryout, Execute e ele vai me trazer aqueles dados lá que aquela API ele está trazendo, beleza? Então tá funcionando. Vou fechar aqui, ele vai parar. Fica vermelhinho aqui embaixo quando tá funcionando. Beleza, então eu vou fechar isso aqui que não interessa. Aqui. Aqui é a parte que me interessa. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos criar uma fake connection. Eu tenho que dizer para o meu programa que ele vai conectar em algo. Então eu vou abrir o meu programa aqui. E aí eu tenho esse main que é chamado para executar todo esse cara aqui e inicializar toda essa parte que apareceu. É, então, beleza. A primeira parte que a gente vai fazer vai ser essa parte de criar a fake connection. Então aqui, vamos colocar uma string, sei lá, default connection string. Imagina que, sei lá, vai estar localhost assim. Esse é o endereço do meu banco de dados, tá? É, e aí, ah, eu vou salvar isso Books, his name. numa. Mas antes eu vou adicionar o meu context, que vai ser uma classe que vai fazer essa conexão, essa tradução do que tem no banco de dados com as minhas model, por exemplo. Então vamos lá. Primeiro eu vou criar uma pasta chamada, vou clicar aqui com o botão direito em minha API, vou clicar em Add, New Folder, vou colocar Models. Eu tenho uma pasta Controllers aqui, ó, que é aquela que faz a parte do controller daquela API que já está funcionando de exemplo. E eu vou ter uma Models aqui. Aí na Models eu vou colocar aqui, clicar com o botão direito, colocar Add, opa, Add, e eu vou colocar classe. Aí aqui eu vou ter uma classe chamada, por exemplo, Product. Imagina que eu vou ter um banco de dados que vai ter uma tabela chamada Product. Aí eu vou clicar Product e ela vai criar aqui dentro, beleza? Criou Product aqui. Aí imagina que minha tabela vai ter ID, então eu vou colocar public int ID, get set, para eu conseguir fazer dar um getter e setar esses valores usando a classe. Vou ter um name, por exemplo, dar um get e um set. E vou ter uma description, por exemplo. String description. Get set. Beleza? Então eu vou salvar. E agora eu vou criar aqui na raiz do meu projeto mesmo. Vou colocar um add new item class. E eu vou colocar aqui. É,
sei lá, appdbcontext. Vai ser o meu context. Então eu vou criar ele aqui. É, agora a gente precisa montar esse carinha aqui. Então esse carinha aqui, ele vai herdar de uma classe padrão chamada dbContext. Ah, acho que é isso mesmo. Ok. Então eu tenho que instalar aqui, ó, ele vai falar que não tem, né? Aí eu vou clicar nessa lupinha aqui. Opa. E eu vou clicar aqui, ó, Install Package Microsoft Entity Framework. Aí. E aí ele vai instalar para mim. Aí ele vai instalar e vai ficar disponível esse carinha aqui. Então, no C Sharp, nós temos o namespace, que vão ser lugares de onde eu vou chamar algo. Por exemplo, esse Microsoft Entity Framework é um namespace. Então, quer dizer que lá dentro tem esse cara aqui. Quando eu estiver chamando MyAPI e chamar appdbcontext, ele vai estar nesse contexto, myapi.appdbcontext. E quando em outras linguagens a gente usa o extends, né, para eu ter uma classe e eu estendo outra classe, né? No C Sharp a gente usa os dois pontos aqui. Então essa classe aqui herda dessa classe. Beleza? Aí aqui dentro eu vou ter um construtor, que o construtor dela que vai ser chamado quando a classe é instanciada, que é o mesmo nome do meu context, appdbcontext. E ele vai passar esse dbcontext options. E aí eu vou passar o nome da minha classe aqui. E ela vai ser um options que é desse tipo. E aí, aqui, nesse caso aqui da classe, ele herda, e aqui no caso, se eu quero que ele aplique isso no construtor, dentro desse cara aqui, eu não consigo ver o código disso. Eu vou colocar base option, beleza? Então ele vai pegar esse option aqui que vai ser passado por injeção de dependência e vai passar ele aqui para dentro. Beleza? Então beleza, eu tenho o construtor e aí eu tenho que ter uma referência da minha entidade que é o produto aqui, ó. Então vamos clicar aqui, ó, criar aqui public db7. Isso aqui é a convenção, tá? Desse framework. E product. E aí a gente chama de products, que vai ser nossas collection, né? Aqui, ó. Ele fala que ele não tá achando, ó. Aí eu vou colocar aqui, ó, using myapis.models. Se você entrar em produtos aqui, ó, ele tá usando namespace, ó, myapi.models. Então é desse lugar que ele vai importar ele, ó. Então eu vou clicar aqui, vou clicar na lupinha aqui, ó, using myapi.models. Então lá de myapi.model ele vai usar o product, né, que é essa classe aqui. Beleza. Criado isso, a gente vai voltar aqui no nosso program e aqui a gente vai adicionar a nossa connection string para ele puxar automaticamente lá. Beleza? Então, primeiramente a gente vai vir aqui, ó, em vez de pegar aqui como hard string, a gente vai ter um arquivo de configuração onde a gente vai ter todas essas configurações. Tem o de development e tem o app settings aqui. Então, beleza, vou criar aqui mesmo. E aí a gente vai criar aqui um connection strings. E aqui a gente vai colocar default connection string. E vamos colocar, por exemplo, fake db connection. Na hora que a gente criar o banco, a gente vai colocar aqui a connection string dele certinho. Aí ele vai conectar automaticamente. Aí lá em program, aqui a gente escreve o que a gente precisa colocar para buscar esse valor. Que vai ser uma string, né? Então tem a string aqui, e aí ele vai puxar. Como que ele puxa esse valor dos arquivos de configuração? Qualquer valor que eu definir lá, eu posso definir qualquer coisa. Ele vai pegar por isso aqui, ó. Então vai ter builder.configuration.getConnectionString. Isso aqui é mais decoreba, tá? Essa parte aqui você vai fazer isso
sempre vai adicionar um banco de dados, vai ser assim, fazer tal, tal, o resto você vai deixar, a não ser que você vá mexer em algo específico. Então, get connection string, você coloca o nome da sua connection string, que é essa aqui, ó. Opa, essa aqui, ó. Beleza? E aí a gente coloca aqui. Beleza, aí ele salvou nessa variável aqui. Agora a gente precisa usar esse valor, né? Então ele vai adicionar o. Eu vou adicionar o context e passar essa connection string para ele conectar com esse cara. Então vai ser builder.services.addDbContext. Eu vou passar o tipo do meu context, né, que é appdbContext. E aqui eu vou passar para cada item dele lá, seria um option, options, options.useSQL. É para ter um SQL Server, então tem que instalar mais alguma coisa. Daí eu vou passar aqui, ó, default connection string. Beleza. Se eu passar o mouse aqui, talvez ele dê a opção de instalar. Deixa eu ver. Não. Ah, aí se ele não aparecer, o que que eu vou fazer? Eu vou em Tools. Ah, aqui, ó, NuGet Package Manager. E vou no Manage NuGet Package for Solution. Acho que é esse aqui mesmo. Beleza? E aí aqui eu vou procurar por Framework Core. É esse aqui mesmo. Ah não, eu preciso do desse aqui ponto .sql. Então eu vou colocar SQL Server aqui, ó. Vai aparecer um da Microsoft aqui, ó. Browse, não instala. Justamente esse que eu preciso. Aí eu seleciono aqui o projeto e coloco install. Aí ele vai instalar esse pacote ali e vai me disponibilizar aquela ferramenta que eu quero usar. Aí eu clico em Apply, Accept. Beleza. Agora se eu voltar lá em Program, é suposto ele ter um use SQL Server. Aí, ó. Beleza? Ele tá reclamando aqui ainda. Tá, eu tenho que importar esse cara. Deixa eu ver se ele. Agora que eu instalei. Aqui, ó. Beleza. Então eu importei esse cara aqui e agora ele consegue usar esse cara aqui. Então, beleza, ele vai pegar essa connection string aqui do meu arquivo de configuração e ele vai colocar esse cara aqui. Beleza? Agora vamos criar o nosso banco de dados e colocar aqui um valor real, né? Porque assim ele não vai funcionar, né? Não existe esse cara. Tá. Então vamos lá. Então eu vou aqui em SQL Server Object Explorer. Se ele não estiver aparecendo aqui, você vem em View e seleciona aqui, ó, SQL Server Object Explorer. Beleza? E aí ele tem esse local database aqui, né? Deixa eu ver. Ver se tem esse cara aqui, eu acho. Tá. Eu vou clicar aqui, Add SQL Server. Não quero conectar, eu quero criar. Database. Acho que não é esse cara. Eu preciso do Server Explorer. Aqui, ó. Agora sim. Então eu tenho Data Connections e Create New SQL Server Database. Server Name. Aí eu vou dar um nome para ele. Eu vou chamar de My Database Server. Vou usar o Windows Authentication mesmo. Senão eu posso criar aqui um username e um password.
E eu vou criar o nome da minha database aqui. Eu vou chamar de My API Database. Beleza? Aqui eu vou colocar opcional. Acho que é isso. Ok. Espera ele carregar. Então, deu erro no meu, porque o meu SQL Server não está instalado. Então a gente vai entrar nessa página aqui, ó. Vou pesquisar aqui, ó. SQL Server Download. Aí você vai entrar aqui. Aí vai ter aqui, ó, baixar agora. Você vai baixar e você vai instalar. Clicar em sim. Colocar Basic. Yes. Accept. Install. Ele vai baixar e vai instalar. Aí depois que você instalou, você vai em SQL Server Net. Opa, esse cara aqui, ó. SQL Server 2022 Configuration Manager. Yes. Ah, é esse. Aqui, ó. Vai em SQL Server Network Configuration. Clica em Protocols. Aqui, ó. Protocols, blá blá blá. Aí aqui, ó. Tá TCP IP. Aí você coloca Yes. E coloca Apply. Ok, ok. Você pode reiniciar o computador ou pode reiniciar o serviço, né? Então você coloca Services. Aí tem SQL Server aqui, ó. Em Restart. Beleza. Agora a gente vai ver se funciona. Aí eu vou colocar aqui o nome do server que está aqui na esquerda aqui, ó. PC Igor. Vou clicar aqui, clicar com o botão direito, Create new SQL Server, vou colocar aqui, ó, PC Igor, o mesmo nome que está aqui. Se não aparecer esse cara aqui, você, por exemplo, não tem esse cara aqui, você vai clicar em Servers, Add Server, e vai colocar aqui o nome do teu PC. No caso, eu coloquei PC Igor, beleza? Então vou colocar aqui, Create new, lá, lá, lá. Server Name eu vou colocar PC Igor. Encrypt eu vou colocar Optional. Eu vou colocar Trust Server Certificate. O database eu vou colocar My Database. E dar um OK. Beleza, vamos lá. Conectou. Aí aqui eu tenho meu esquema de tabelas, views, stored procedure, functions, blá blá blá. Vou usar tabelas. Ah, beleza. Então agora a gente criou a tabela. A gente precisa pegar a nossa connection string. A gente vai clicar com o botão direito aqui e vai clicar em Properties. Aí aqui, ó, tem connection string, ó. Você vai copiar esse cara aqui inteiro e a gente vai colar aqui, ó. Pronto. Então automaticamente ele vai conectar no nosso banco de dados. E aí a gente vai em Tools e vamos no Git Package Manager e vamos em Package Manager Console. Aí aqui nós vamos inicializar
criar a nossa primeira migration. Migration é um arquivo que vai falar como que vai ser o banco de dados. Então a gente vai alterar o banco de dados usando o código. Então a gente vai colocar add migration initial database migration. Então esse aqui é o comando e esse aqui é o nome que vai ser a minha migração. Se isso aqui não funcionar, você precisa instalar. Você clica aqui Tools e aí você instala esse cara aqui, o Microsoft Entity Firmware Core Tools. Então, se você clicar aqui em dependências, packages, tem que estar igual o meu aqui. Core, SQL Server e Tools. E esse cara aqui, que é o ASP.NET Core. Beleza, então voltando aqui no comando, add migration, initial database. And down here, Eu vou dar enter. books. Olha lá, ele vai dar um build started, vai carregar e ele vai gerar um arquivo para mim com aqui, ó, com a migração. Então ele criou uma pasta aqui chamada migrations. Ele criou esse cara aqui que mapeia o nosso DB context e criou esse cara aqui que mapeia uma tabela products que ele vai criar no banco de dados, aonde ele automaticamente ele pegou das minhas models que tem aqui e do context que eu tenho, que ele tudo que tiver aqui definido, por exemplo, eu tenho db7 product, ele vai definir nessa inicial migration aqui. Então aqui ele definiu o ID, o name e a description. E ele vai criar lá uma coluna do tipo inteiro. É... Aí ele vai definir ela como identity aqui e tal. Mais pra frente eu vou explicar isso quando a gente for mexer só com o banco de dados. Vai criar uma coluna name e uma coluna description. Beleza? E ele vai falar que a primary key é a ID. Beleza. That will create Então tem o nome, as colunas e as constraints. Agora eu só preciso vir aqui e dar um update. Update tá sem o database. E aí nós temos um erro. Tá. System Globalization Culture Not Found. Blá 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 blá. Deixa eu pesquisar. EU EN US is an invalid culture identifier. Vamos dar uma pesquisada. Ver onde ele está usando. Ele está usando default, né? Então, database migration. Ok, vamos adicionar isso aqui. Lá no nosso properties. Aqui, ó. Uma vírgula aqui. E apagar esses dois caras. Eu acredito que é aqui no mesmo nível desse. Beleza, vamos tentar dar um update da database again. Same thing.
Tá, eu dei uma pesquisada, então você tem que clicar aqui, ó, duas vezes aqui, ó, Mail API. E aqui, ó, tem Variety Globalization. A gente coloca como false. Vai estar true aí de vocês. Você coloca como false, salva e daí roda update database. De novo. E aí ele vai executar. E aí automaticamente, se a gente abrir aqui o nosso Server Explorer, dar um refresh aqui, a gente vai ter uma tabela chamada Products. Clicar duas vezes nela, ele vai abrir o design dela. Então, apesar de conseguir criar pelas migrations, que daí é o código que controla o banco de dados, né, a estrutura dele. Toda vez que alguém precisar rodar esse item, ele só vai conectar no banco de dados, aí vai rodar migration, ele vai criar a estrutura de banco de dados da aplicação para ele. Eu consigo alterar aqui também. Eu posso criar um campo teste aqui e setar aqui, sei lá, é um inteiro aqui e aceita null. Aí ele cria o código para isso e ele roda e atualiza o seu banco de dados. Por enquanto eu não vou fazer isso, mas futuramente a gente vai fazer. Esse negócio de invariante aqui é as convenções lá de ponto e vírgula não ponto e vírgula, né, mas quando você usa dinheiro, por exemplo, quando você usa número flutuante, float, você quer usar vírgula ou você quer usar ponto. Aí isso seta no padrão é, que a gente usa, né? E para migration ele dá problema nisso. Beleza, então ele criou a database com esses campos lá, ó, e ele mapeou a minha model. Então, por hoje é isso. Depois a gente vai gerar as controllers e vai conseguir pegar esses dados do banco de dados. Aí depois a gente vai aprender a criar, editar e blá blá blá. Beleza?